Vamos começar a fazer a nossa peça? Para a gente fazer a base da caminha, a gente vai precisar primeiro fazer um laço mágico, também conhecido como círculo mágico. E para fazer isso, a gente vai pegar o fio, dessa forma aqui, tá vendo? Com o começo dele virado pra gente, assim. E a gente vai, como se fosse fazer um nó corrediço, só que a gente vai pegar esse pedacinho aqui, que seria o do nó corrediço, a gente puxaria aqui essas duas, vou mostrar para vocês, puxaria esses dois laços, faria o nó corrediço, que a gente vai começar a fazer as correntinhas aqui. A gente vai fazer da seguinte forma, como se fosse fazer o nó, e a gente deixa bastante fio aqui, tá vendo? No círculo, né, que esse aqui vai ser o nosso círculo mágico. A gente puxa o fio que vem do novelo, assim, e trava, fazendo uma correntinha aqui. Então, este aqui é o nosso círculo mágico, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai colocar dentro do círculo mágico, né, para ele ir alargando aqui a nossa base, a gente vai colocar 12 pontos altos. Então, o primeiro ponto alto vai ser uma simulação, na verdade, não vai ser um ponto alto mesmo. Ó, eu vou fazer aqui 3 correntinhas, duas, aliás, eu já tenho uma aqui, 2, 3. E essas 3 correntinhas, elas vão ser nosso primeiro ponto alto. Eu quero só dar uma dica para vocês, esse fio aqui, que normalmente nas peças a gente ignora, né, e depois arremata, ele vai também entrar, ele vai ficar dentro dos pontos também, junto com o círculo mágico, tá? Então, eu vou colocar aqui mais 11 pontos altos. Vamos lá. Só relembrando, para fazer o ponto alto, a gente laça o fio que vem do novelo, enfia no buraco e puxa o fio que vem do novelo, ficando assim com 3 laçadas na agulha. Pegamos novamente o fio que vem no novelo, passa por 2 laçadas, pega o fio novamente, passa por 2. E aqui, ó, eu vou ajeitando os pontos, colocando um do lado do outro, tá vendo? Sem apertar muito, para não ficar encavalado, mas deixando um do ladinho do outro. Vamos fazer de novo. Pega o fio que vem no novelo, passa no buracão, puxa o fio. Dou uma altura, passo por 2, pego o fio, passo por 2. E sempre ajeitando. Vamos fazer mais. Opa! Aqui, gente, quando a gente estiver fazendo esses pontos dentro do círculo mágico, além de ajeitar eles aqui um do lado do outro, é importante que você segure o fio que vem do novelo, né, pra gente poder não deixar ele muito solto, e a gente segura também o laço mágico. E, na medida do possível, o nosso trabalho aqui. Vocês têm que dar um jeito de segurar tudo, para ficar tudo firme, tá? Vou contar quantos que a gente já tem. Para contar, você pode fazer de duas formas. Ou você vai contar por esses vizinhos que ficam aqui, que são a cabeça do ponto, ou você vai contar pelos palitinhos do ponto alto, tá? Vamos contar pelos vizinhos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Peraí que eu acho que eu não contei certo. Eu vou contar pelos palitinhos, que é mais fácil. A gente tem aqui o primeiro ponto,
foram aquelas 3 correntinhas que subiram, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sabia. Eu não tinha contado essa primeira aqui, da primeira vez que a gente contou. Pelos palitinhos é mais fácil, nesse caso aqui. E agora a gente vai fechar o círculo. O que a gente vai fazer? Aquele fiozinho que estava sobrando ali, que a gente colocou também junto com o círculo mágico, a gente vai puxar. E nesse momento você pode colocar bastante força, para a gente conseguir fechar o máximo possível. Assim. E agora a gente vai fechar essa carreira aqui para poder iniciar a outra. Para eu fechar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar um pouquinho do fio aqui, deixar essa laçada um pouquinho maior. Vou introduzir minha agulha nesse pontinho aqui. É o primeiro pontinho que está deitado, tá? Eu vou introduzir de fora para dentro. Vou colocar na agulha a laçada anterior e vou passar por ela, levando ele lá para trás. Assim. Tá? Aí agora eu vou colocar de novo a minha agulha de frente para trás nesses 2 fiozinhos aqui que fazem parte dessa laçada que foi lá para trás, ó. Então, nessa parte aqui anterior, a gente vai colocar o fio aqui. Vou colocar também a laçada lá de trás na minha agulha. Vou ajeitar, vou puxar um pouquinho aqui. E vou pegar o fio que vem no novelo e vou passar por eles, ó, trazendo aqui para frente. Subo um pouquinho, vou dar uma altura, tá? Fechamos a nossa primeira carreira. Agora vamos passar para a segunda carreira. Novamente, eu vou fazer 3 correntinhas que vão simular um ponto alto. 3 correntinhas. Agora aqui, essa carreira é o seguinte. A gente vai colocar 2 pontos altos em cada pontinho de base. Até o final aqui. Como eu já tenho esses 3 pontos aqui, que são as 3 correntinhas, simulando ponto alto, eu vou colocar só mais um ponto alto nessa base. Então, eu vou introduzir a agulha, depois que eu pegar lá do novelo fio, no mesmo lugar de onde saíram as correntinhas, ó. E vou fazer um ponto alto. Feito um ponto alto. E agora eu vou colocar 2 em cada um. Aqui, gente, é importante você ir conferindo quantos pontos realmente vocês estão colocando em cada ponto de base. Para não chegar lá na frente, vocês verem que pulou um ponto, ou fez 3 em um, fez apenas 1 em um ponto de base, e ter que desfazer o seu trabalho. E ter que começar tudo de novo. Então, a gente vai tentar evitar isso. Às vezes acontece, né? Aqui coloquei um, vou colocar mais outro. Eu vou seguir fazendo isso no meu trabalho. Você faz aí no seu. Quando chegar aqui no penúltimo ponto, eu volto com o vídeo. Pronto. Eu cheguei aqui no penúltimo ponto. Vou fazer meus 2 últimos pontos altos. No último pontinho de base, que nós temos aqui. Feito. Se tudo deu certo, a gente vai ter o dobro de pontos dos pontos que a gente começou, que eram 12 pontos aqui, aqui tem que ter 24. Vamos contar? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tá certinho. Vamos novamente fechar essa carreira para começar a terceira carreira. Eu tiro um pouquinho aqui do meu fio, tá? Tiro minha agulha. E esse fechamento, gente, vai ser igual para todas as carreiras, tá? Vou introduzir minha agulha aqui, de trás para frente. Vou colocar meu fio na agulha e vou puxar para trás. E eu vou ajeitando o trabalho, tá? Ele tem que ficar bem plano. Aí, o que eu faço para começar de novo? Vou introduzir minha agulha aqui, nesses 2 fiozinhos que estão antes da laçada que foi lá para trás, tá vendo? Assim. Vou colocar esse laço na minha agulha, vou ajeitar aqui, vou puxar um pouquinho
e vou passar no meio deles também e vou dar uma alturinha aqui. Novamente, vou colocar 3 correntinhas que vão simular meu ponto alto. Nessa segunda carreira, a gente fez 2 pontos de base, 2 pontos altos em cada ponto de base. Agora, nessa carreira aqui, a gente vai fazer um ponto alto numa base, 2 na outra. Um ponto alto numa base e 2 pontos na outra. E eu vou intercalando dessa forma. Vou fazer junto com vocês. Aqui já tem um ponto, que seriam nossas 3 correntinhas, seria o primeiro ponto alto. Então, eu vou colocar nesse próximo buraquinho aqui, que é a próxima base, eu vou colocar 2 pontos altos. Agora, eu vou colocar um ponto alto aqui. Agora, gente, atenção redobrada. Tem que conferir mesmo, porque é muito fácil se perder aqui. 2, 1, próximo 2. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, um ponto alto no mesmo ponto de base. E eu vou fazendo assim até chegar aqui no final. Eu vou fazer daqui, você faz daí. Quando eu chegar aqui no penúltimo ponto, eu volto com vocês. Pronto, chegamos aqui no penúltimo, fizemos, tá? Um ponto alto aqui no penúltimo espaço. E no último espaço, eu vou fazer 2 pontos. Se deu tudo certo, gente, aqui, ó, ele vai fechar redondinho. Por quê? Aqui a gente começou com um ponto alto na base. Então, eu tenho que terminar com 2 pontos, né? Para ficar 1, 2, 1. Então, vou fechar com 2 pontos altos. A gente ajeita, certo? Vou fazer o fechamento novamente com vocês. Eu tiro um pouquinho de fio, aumento um pouquinho essa laçada, tiro minha agulha. Vou colocar minha agulha de trás para frente, no primeiro pontinho deitado. Sim. Coloco o lacinho na agulha e levo lá para trás. Assim. Vou introduzir minha agulha nesse ponto anterior aqui, ó. Que se formou só porque a gente levou essa laçada lá para trás, tá vendo? Ele faz parte, ó, do laço. É nele que a gente vai colocar a nossa agulha. Coloquei. Vou colocar agora a laçada, vou ajeitar, vou puxar um pouco e vou trazer o fio do novelo aqui para frente. Assim. Novamente, 3 correntinhas. Agora aqui, vamos revisar. 2 pontos em cada ponto de base aqui. Um ponto numa base, 2 pontos em outra. Um ponto numa base, 2 pontos em outra. Agora essa carreira eu vou colocar 2 pontos sozinhos, um e depois 2 juntos. Então, 2 sozinhos e 1 junto. 2 sozinhos, desculpa. 2 sozinhos e 2 juntos. 2 sozinhos e 2 juntos. Vamos fazer juntas. Aqui eu já tenho meu primeiro ponto, então eu vou pro próximo e faço um ponto alto. Agora, eu vou pro próximo e faço 2 pontos altos. Agora, 2 sozinhos. Um ponto alto no pontinho de base, mais um ponto alto no outro pontinho de base. 2 sozinhos, agora 2 juntos. Ó, um sozinho, 2 juntos. Um sozinho, outro sozinho, 2 juntos. Então, aqui vai ser um sozinho, 2 juntos. E assim por diante até a gente chegar aqui. Chegando aqui, eu volto a falar com vocês. Chegamos aqui ao final da carreira, número 4. E eu não vou fazer o fechamento com vocês agora não, tá? Eu vou como se eu fosse fechar o trabalho mesmo, para a gente começar a subir as laterais da caminha. Eu tenho aqui já uma base pronta, e depois eu vou começar a tecer junto com vocês nessa base, tá bom?
Pessoal, eu interrompi um pouco o vídeo porque eu esqueci de explicar uma coisa muito importante, né? Eu falei que aqui vou fechar o trabalho aqui, que depois eu vou dar continuidade a uma peça que eu já tinha pronta, já aumentada, né? E eu não falei para vocês como que vocês continuam aumentando a peça de vocês. Então, revisando, para a gente entender. Aqui, ó, a gente fez 12 pontos altos dentro do círculo mágico. Na carreira seguinte, carreira número 2, a gente fez 2 pontos altos em cada pontinho de base. Na carreira 3, a gente fez um ponto sozinho e 2 juntos. Um sozinho e 2 juntos. Na quarta carreira, a gente fez 2 pontos sozinhos, 2 juntos. 2 sozinhos e 2 juntos. E como é que eu faço para aumentar? Na carreira seguinte, vão ser 3 sozinhos e 2 juntos. 3 sozinhos, 2 juntos. Na outra, 4 sozinhos, 2 juntos. 4 sozinhos, 2 juntos. Na seguinte, 5 sozinhos, 2 juntos. Na outra, 6 sozinhos e 2 juntos. E assim na sequência. Vocês podem aumentar o tamanho que vocês quiserem fazendo essa sequência, tá bom? Vamos voltar para o vídeo. Então, para fechar essa carreira, a carreira não, desculpa, para fechar o trabalho, vamos finalizar o trabalho aqui e deixar ele todo fechadinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a minha agulha de tapeceiro, tá? Aí aqui terminei, né? Já cortei meu fio, já tá cortadinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o fio pra cá, ó. Vou tirar ele todo pra cá e vou colocar a minha agulha de tapeceiro nela. Dessa forma. Como é que a gente vai fechar isso aqui? Sem que fique parecendo que é o fechamento. A gente vai imitar esses pontos aqui, tá vendo? Para não ficar parecendo que a gente fechou o trabalho do nada e vai ficar um calombo. Então, a gente vai imitar esse ponto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha aqui, de trás para frente, nesse próximo ponto aqui. Ó. E vou passar para cá. Já juntei o trabalho, tá vendo? Agora, eu vou pegar aqui, ó, esse fio e vou colocar aqui no meio dessa correntinha. Porque saem dois fios da correntinha anterior. Então, aqui eu vou imitar como se estivesse saindo 2 fios da correntinha anterior. Então, eu passo para cá. E eu vou passar no meio dessa correntinha aqui, o fio lá para trás. Pronto. Aqui, ó, vou colocar assim para vocês verem. Aqui nós temos como se fosse a cabecinha de algum dos pontos. Aí eu vou virar aqui e vou esconder esse fio, tá? Que vem do, né, que vem do trabalho. Eu vou esconder esse fio para ele não aparecer. Eu vou passar ele pelos pontos do meu trabalho, assim, dessa forma. Aí aqui, gente, vocês podem passar por vários pontinhos e depois cortar o fio rente. E aqui, com esse fio aqui, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou começar aqui para vocês verem, depois eu termino isso. Ó, eu vou passando por eles, ó. Eu gosto de subir um pouco ele para não ficar calombado ali no final, aqui na meiuca. Então eu passo para cá, ó, vou passando entre os fios para esconder esse fio. Aí eu passo um pouquinho. Vou passar um pouco mais depois, sempre ajeitando o trabalho, tá, gente? E vou cortar aqui rente, tá? Então, essa é a nossa mini base. E agora eu vou pegar a base maior e a gente vai continuar nosso trabalho. Já tô aqui com a minha base, tá? Que eu já tinha feito anteriormente. Eu vou começar agora a subir a parede da nossa caminha. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar meu fio. Aqui eu escolhi fazer de outra cor, tá, gente? Vocês podem fazer da mesma cor, podem ir revezando as carreiras e trocando de cor, do jeito que vocês preferirem. Eu vou fazer dessa cor aqui. Eu vou colocar meu fio em qualquer lugar aqui no trabalho, pegando no meio da correntinha, só a alcinha de cima. Vou puxar meu fio aqui e vou fechar com um ponto baixo. Tá vendo? Deixa eu chegar o trabalho um pouquinho pra cá, que agora a gente vai trabalhar aqui no finalzinho. No comecinho, aliás, na frente, né? Não assim, ó. Assim.
Então, o que eu vou fazer aqui, né? Eu vou fazer uma carreira inteira de ponto baixo e depois eu vou subir a minha parede com ponto baixo centrado. E eu vou relembrar tudo aqui com vocês. Ó, feito esse primeiro ponto, eu vou para o próximo ponto, coloco a minha agulha, puxo o fio que vem do novelo, dou uma altura e puxo tudo fechando o ponto. Tá vendo? Usando só a alcinha de cima, ó. E eu tô aproveitando para prender esse fio aqui. Ó, eu coloco ele no meio aqui, ó. Para ele poder ficar preso junto. Tá vendo? Que aí já vai ser um trabalho de arremate a menos pra gente no final do trabalho. Vou fazer um pouquinho aqui, ó. Esse ponto baixo. Uma coisa muito importante, o fio de malha, e esse fio de malha é o fio de malha residual, ele é bem elástico esse fio, tá vendo? Ele é muito elástico, ó, e bem molengão. Então, a gente não vai usar a elasticidade do fio para fazer o ponto. A gente vai fazer como se fosse um outro fio qualquer. Então, quando você pegar o fio lá de trás, ó, você vai puxar ele dando uma altura. Você não vai usar o stick puxa dele. Tá vendo? Porque senão você vai acabar entortando o trabalho. Eu tiro um pouquinho, eu trago mais fio para cá para poder fechar ele, ó. Tá? Então a gente vai fazer toda essa circunferência, tá? E quando a gente chegar aqui para fechar essa carreira, eu volto com vocês. Pronto, chegamos aqui no penúltimo ponto. Ó, falta um pontinho para a gente fechar. Mas antes, eu esqueci de medir essa base com vocês. Então, eu vou medir essa base com vocês agora. O tamanho da circunferência dessa base está mais ou menos 39 centímetros, que é um ótimo tamanho para caminho. Eu geralmente calculo 40 centímetros, mas 39 está muito bom, tá? Então, você vai subir as carreiras da sua base, é o que eu fiz. 8, né, contando com o círculo mágico aqui, a primeira de círculo mágico. Você vai subir até dar o tamanho que você quer. 40 é um bom tamanho, tá, gente? Então, vamos lá, vamos fechar essa carreira aqui, ó. Eu vou fazer muito parecido com o que a gente fez aqui, que, aliás, na verdade, é a mesma técnica, tá? Só vai mudar um pouco, que é o ponto baixo. Então, eu vou lá, enfiar minha agulha de trás para frente, no primeiro pontinho deitado, tá? Ó. E vou trazer o fio para trás. Aí, o que eu vou fazer? Vou colocar a minha agulha aqui, no ponto anterior ao que a gente subiu aqui, tá vendo? Que a gente colocou aqui para trás, no ponto anterior, e vou colocar minha agulha. Vou colocar minha agulha no laço, vou puxar um pouquinho para ajeitar e vou trazer para frente. E aqui eu vou dar um ponto, tá? Agora aqui, gente, a gente vai fazer o ponto baixo centrado. O ponto baixo centrado, ele é muito facinho de fazer. Em vez da gente colocar a agulha aqui, ó, embaixo do Vzinho, como a gente faz sempre, né, pro ponto, a gente vai colocar ele aqui no meio desse V em pé, ó, aqui. De modo que aqui atrás, ó, a agulha passe também pelos dois Vzinhos que ficam aqui atrás, tá vendo? E a execução do ponto é a mesma coisa, eu vou pegar o fio que vem do novelo, vou trazer para cá, vou dar uma altura e vou fechar, assim, ó. Ele vai ficar, o ponto ele vai sair daqui do V deitado, tá vendo? E eu escolhi esse ponto, gente, porque esse ponto ele deixa o trabalho mais estruturado. A gente quer uma parede mais durinha, mais estruturada mesmo, tá? Senão eu usaria o ponto abaixo mesmo, mas eu acho que esse ponto aqui é ideal para esse tipo de trabalho, quando a gente quer deixar a parede bem em pezinho, bem estruturada. Eu vou fazer de novo com vocês, ó. Eu vou colocar minha agulha aqui, ó, no meio desse Vzinho. E eu vou conferir lá atrás, ó,
Saiu no lugar errado, tá vendo? Ele tem que sair aqui, ó. Eu vou colocar aqui no meio do V e aqui tem que sair no meio desse Vzinho que aparece aqui também, ó. Dessa alça e dessa alça. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou buscar o fio lá do novelo, vou dar uma altura e vou fechar o ponto. Vou fazer de novo com vocês, ó. Vou colocar minha agulha aqui. Tá certinho, confiro se está certo. Vou puxar o fio, dar uma altura e vou fechar o ponto. Normalmente, para você não ficar toda hora olhando lá para trás para ver se o fio está certo ou não, você vai inclinar um pouco sua agulha, ó, pro lado esquerdo. Que geralmente ele vai sair certinho. Assim, ó. Eu sempre dou uma puxada, ó, não, veio errado, ó. Eu conserto aqui e faço assim. Tá vendo como é que ele fica bem estruturadinho? Bem durinho, ó. Olha que lindo. Vamos de novo? Vou fazer. Só dou uma conferida. O bom de você usar um fio de malha é porque ele o trabalho sobe rápido, né? Ele rende. Ele vai ficar pronto rapidinho. Eu fiz um pouquinho aqui do ponto baixo centrado. Eu vou circular todo o meu trabalho e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, eu já fiz o último ponto, tá? Então agora, a gente vai fazer o fechamento, que é aquele fechamento que eu estou ensinando para vocês desde o início. Aqui no ponto baixo centrado, essa é a nossa primeira carreirinha de ponto baixo centrado, né? Eu vou colocar, em vez de colocar a minha agulha aqui, que é como eu estava fazendo aqui nessas carreiras, com ponto alto, eu vou colocar a minha agulha aqui, no meio do ponto, tá? Porque senão ele vai ficar diferente dos outros. E é o ponto anterior a esse pontinho aqui, ó, que a gente levou a laçada lá para trás. Esse aqui é o pontinho da laçada lá para trás, embaixo dele esse aqui, e o anterior é esse aqui. Então, eu vou, coloco o laço na agulha, dou uma ajeitada, puxo o fio e trago para frente e fecho com ponto. Então, aqui, ó, o nosso fechamento é como se fosse mais um ponto baixo centrado, tá vendo? Se eu fosse fazer daquele jeito, ele ia dar um aspecto diferente, ele ia ficar diferente dos outros, tá? Então, vamos começar juntas, só essa carreira, depois a gente segue fazendo cada um aí na sua, se você estiver fazendo a sua, com a minha. Vamos seguir fazendo ponto sobre ponto. Vai ser assim ao longo dessa carreira inteira. Com essa carreira de ponto sobre ponto, a gente vai conseguir ter uma noção, tá vendo, de como é que ela tá subindo, ó. Tá. Eu vou continuar aqui meu trabalho e volto com vocês quando chegar aqui no final. Continuidade aqui até chegar no final. E vamos para o nosso fechamento. Vou tirar um pouquinho do fio, vou colocar minha agulha aqui de trás para frente, vou colocar o fio na agulha e puxo para trás. Aqui, vou falar de novo. A gente não vai colocar a agulha aqui, tá? Nesses dois fios que dão origem a essa laçada aqui. A gente vai colocar aqui dentro do ponto, logo embaixo, tá bom? Assim, ó. Colocamos aqui no meio do ponto, como se fosse um ponto, né, centrado, como se a gente estivesse fazendo um ponto centrado, mas vai ser o fechamento. Aí coloco minha agulha no laço e passo tudo e subo o ponto, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou subir essa caminha até mais ou menos uns 15 centímetros. Nós temos aqui 3 centímetros. Eu quero chegar até... Então, estou achando que 15 é muito.
Deixa eu pensar aqui. Nós estamos com 4,5 centímetros, na verdade. Contei errado. Então, eu vou chegar aqui até mais ou menos de 12 a 13 centímetros. A nossa parede vai ter mais ou menos esse tamanho, tá bom? Claro que vocês podem fazer menor, maior, do jeito que vocês acharem melhor. Então, eu vou fazer todas as minhas carreiras até completar os 15 centímetros e volto aqui com vocês. Pronto, gente. Fiz a minha parede da nossa caminha de gato. Eu vou medir agora para ver quanto que deu, quanto que ficou. 11,5 centímetros. Tá ótimo. Essa altura tá ótima da caminha. Deixa eu fazer assim para vocês verem. Mais ou menos, não sei se vai dar para ver. Depois eu filmo de outro ângulo. Fiz aqui o nosso último ponto e eu não vou fazer o fechamento, não, daquele que a gente estava fazendo. Eu já vou emendar num ponto baixíssimo. Porque o ponto baixíssimo a gente vai deixar ele como acabamento da nossa caminha. Para ela não acabar assim seca com esse ponto aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo, vai ficar super bonito, você vai ver. Então, para a gente fazer o ponto baixíssimo, eu simplesmente introduzo minha agulha nesse Vzinho, na base do ponto, tá? Não mais no meio do ponto aqui, do Vzinho em pé, e sim do Vzinho deitado. Vou puxar o fio e fecho, assim. Então, eu vou fazer esse ponto baixíssimo ao redor de toda a nossa caminha. E assim que eu terminar, eu volto aqui para falar com você. Voltei. Fiz todo o ponto baixo ao redor dela. Tá vendo como é que ele fica com o acabamento melhor, mais grossinho? Olha aqui você olhando de lado, esse Vzinho deitado, que lindo que fica. E agora a gente vai fechar o nosso trabalho. Aqui, ó, eu fiz o último ponto, tá? Do ponto baixíssimo. E ficou um ponto meio solto aqui, né? Esse aqui a gente não vai fazer, a gente vai deixar assim pra gente fazer o acabamento. Tá? De cima dá pra ver melhor, tá vendo? Parece que ficou alguma coisa mal acabada aqui. A gente vai fazer o seguinte, vai tirar o fio daqui. E vamos usar essa agulha aqui de tapeceiro, pra gente fazer essa finalização. Aqui a gente vai, novamente, a gente vai imitar o ponto baixíssimo, tá? Pra fechar, pra ele ficar bonitinho igual os outros. Então, eu vou sair daqui, ó. Eu vou pular esse ponto aqui. E vou introduzir a minha agulha aqui embaixo desse ponto. Tá vendo que todos os pontos vêm para baixo, ó, do ponto seguinte? Então, eu vou introduzir aqui para baixo, até do outro lado. E puxo assim. Aqui eu vou colocar a minha agulha, também vou pular novamente esse ponto, e vou colocar a minha agulha aqui, ó, para ele poder sair aqui no meio desse Vzinho aqui, tá vendo? Assim. Vou entrar novamente no meio do V e levar lá para trás. Pronto. Tá fechado o nosso trabalho. Aqui, eu vou andar com essa linha, ó, e vou esconder essa linha aqui no nosso trabalho. Vou colocando nos pontinhos e vou escondendo, tá bom? E eu já volto pra gente finalizar o vídeo. Gente, tá aí nossa caminha de gato, feita de fio de malha em crochê, e já está sendo usada pelos donos dela, que é o Fumaça e o Café, recém-adotados por 2 amigos meus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui.